Olá, eu sou o professor Crisógono e vou ficar aqui com vocês nessa aula de reposição de física. Eu sou professor da ETEC São Mateus, sou professor de eletrônica, mas eu também leciono matemática, leciono física, e então vamos estar aqui esses minutos para a gente ver alguma coisinha sobre física. Vamos começar falando das leis de Newton. Isaac Newton nasceu em 1642, faleceu em 1727, e as leis dele fundamentam a base da mecânica clássica. São um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez no ano de 1687, na obra de 3 volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Um dos principais legados deixado por Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas as 3, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Juntas as três leis de Newton, passou aqui, são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isso é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele se encontra em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante em linha reta. O agente responsável pela mudança no estado de movimento dos corpos é chamado de força, uma grandeza vetorial cuja unidade é quilo-massa por segundo ao quadrado, que foi batizada posteriormente como Newton. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem direção, tem sentido e tem módulo. É muito comum confundir direção com sentido. É diferente. Então a direção pode ser vertical ou horizontal. O sentido pode ser para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. São coisas diferentes. Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, diferente de zero de forças, ele adquire uma aceleração, variação de velocidade. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. Claro, né? É mais fácil você empurrar um carrinho pequeno, um carro popular, do que você tentar empurrar um caminhão. Correto? Um tem mais massa que o outro. Então, quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, digamos assim, você tem 2 forças atuando em um corpo. Dessas 2 forças, se essas forças forem iguais, por exemplo, uma empurra o corpo para a direita, a outra empurra o corpo para a esquerda, as 2 são iguais, então a resultante é 0, correto? Se você tem uma força de 50 que empurra para a direita e uma força de 50 que te empurra para a esquerda, então você vai continuar parado. Agora,
Se você tem uma força que te empurra com 50 para a esquerda e 10 para a direita, o que vai acontecer? Você vai se deslocar do lado daquela força maior. Muito bem. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. O enunciado original encontra-se traduzido, né? Porque como é que a gente pode traduzir isso aí? Traduzir para um português melhor. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar daquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ora, como é que nós podemos deduzir isso aqui? Imagine você nesse exato momento, você está aí olhando para a tela do seu computador, tablet, notebook ou celular, não importa, você está olhando para essa tela. Essa tela está parada. Por quê? Né? Está paradinha, bonitinha, imaginando que você não está com o celular na mão mexendo, né? Tem que ser isso. Mas para essa tela se mexer, você precisa aplicar uma força. O seu celular, para se mexer, você tem que mexer com os braços. Se você deixar o celular em cima da mesa, ele vai permanecer em cima da mesa. Ou seja, não há nenhuma força atuando nele. Agora, no momento que você empurrar o seu celular para a direita, para a esquerda, não importa de que lado que você empurre, ele vai mudar. Ele vai sair do estado que ele está para um outro estado. Então, por quê? Porque houve aplicação de uma força. Tá certo? Então, essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou mover-se ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento de forças inerciais, isso é, forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Ou seja, imagine, temos assim, vamos dizer, um automóvel, o automóvel está parado. Então, ele está parado, não tem nenhuma força atuando nele. Para você fazer com que aquele automóvel comece a andar, para que você comece a acelerar ele, sofrer uma aceleração, você vai ter que aplicar uma força. E essa força vai ter que ser maior que a força inercial dele. Quanto maior for o objeto, maior será a força inercial. Correto? É muito mais fácil você pegar, por exemplo, um pacote de açúcar e atirar ele pela janela, do que você pegar um pacote de arroz e atirar pela janela. A diferença está no quê? Na massa. 5 quilos de arroz precisa de maior força inercial. 1 quilo de açúcar necessita de menos força inercial. Então, a força inercial tem a ver com a massa do objeto. Correto? Então, por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido seu banco, como se houvesse uma força puxando para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que o seu corpo tem de permanecer parado e em velocidade constante. Então, o que significa? Todo corpo, voltando aqui, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar daquele estado por força aplicada sobre ele. Então, o que acontece? Você está dentro de um automóvel, o automóvel está parado. Quando o automóvel sai, se ele sair bruscamente, o que você se sente? Você sente que é atirado para trás. Por quê? Porque você está parado, o seu corpo está parado, ele quer permanecer parado. A mesma coisa, imagine, vamos citar um exemplo bobo. Imagine que você está num ônibus, né? O ônibus está indo aí pela uma avenida, o ônibus está a 80 km por hora, você está em
pé no corredor, com patins nos pés e não está segurando em nada. No momento que o ônibus der uma brecada, o que vai acontecer? Você virá para frente ou irá para trás? O ônibus vai parar e você vai continuar andando. Até que você ainda tem patins para ajudar. Por quê? Porque você está a 80 por hora e quer continuar a 80 por hora. Tá certo? Então, por isso que o cinto de segurança é importante, né? Imagine, você está numa rodovia a 120 por hora. De repente, o carro perde o controle e bate em um barranco. Ora, você está a 120 por hora, você quer continuar a 120 por hora. Então o carro vai parar, mas você não, você vai continuar para frente. Se não tem o cinto de segurança, você será arremessado contra o barranco numa velocidade de 120 km por hora. Agora, se você tem o cinto de segurança, o que o cinto de segurança faz? Irá amortecer isso, tá certo? Então, por isso que é importante o uso do cinto de segurança e melhor ainda, né, o airbag. Então, por exemplo, olha aqui o exemplo, ó, esse exemplo do carrinho. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior a inércia, como nós falamos agora há pouco. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior, claro, como nós falamos. Atirar pela janela um pacote de açúcar de 1 kg e um pacote de arroz de 5 kg é diferente uma situação da outra, né? Então, corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas, tá certo? O carrinho está vazio, né? O carrinho está parado, vazio. Se der um empurrão nele, ele vai continuar andando, ele vai sair andando. Agora, se o carrinho estiver cheio e você simplesmente der um empurrão nele, ele pode nem sair do lugar. Você terá que aplicar mais força. Então, um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Então, se nada acontecer, tá certo? Ou ele fica parado, ou ele vai continuar em movimento. É por isso que os satélites, né, as viagens espaciais, você tem que acelerar até um certo ponto para que o objeto, né, a espaçonave, saia da força de gravidade da Terra. Depois que ele sai da força de gravidade da Terra, lá no espaço, ele não precisa. A velocidade que ele adquiriu, ele vai continuar indefinidamente. Então, a primeira lei de Newton, ela é pouco intuitiva. É intuitiva, correto? Ao empurrarmos o carrinho no chão, ele anda um pouco e para diante de nossos olhos. Ué, mas ela não teria que continuar andando, como foi feito ali? Recebeu uma força, vai continuar andando. Sim, mas o que a gente vai acontecer? O que nós esperamos? Que ela rolasse, que o carrinho saísse andando eternamente? Não, né? Por quê? Porque o carrinho está sujeito a uma força resultante que não é nula. Ou seja, existe um atrito entre o carrinho e a superfície do chão, que desacelera, fazendo com que o carrinho pare, correto? Mas se não tivesse o atrito, né, para atrapalhar, você empurrava o carrinho ia embora, não ia parar nunca mais, né? Mas nós temos o atrito, né, a força de atrito. Então a força de atrito, se você empurrar o carrinho, ele vai andar por um certo período de tempo e depois lentamente ele vai, devagar, até que ele para, correto? Muito bem. A segunda lei de Newton também é conhecida como lei da superposição de forças, ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzido de forma original, é apresentada assim. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é aplicada. Então, se aplicou uma força no sentido da direita, o corpo vai sair no sentido direita. Se for para cima, ele vai para cima. Correto?
Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Lógico, né? Quanto maior é a massa, maior tem que ser a força. Então, aí nós temos essa equação. Ó. A aceleração, ela é o quê? A força dividido pela massa. Correto? Então, se eu tenho, ó, A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. F é o módulo de força em Newton, ou quilômetro por segundo ao quadrado. E M é a massa do corpo, em quilos. Então, como consequência dessa equação, eu posso tirar essa outra aqui, quer ver? Então, essa é a equação aqui. Bom, então, as forças, elas são grandezas vetoriais. Portanto, são escritas como uma seta apontada sempre para a direita e acima de seu símbolo. Olha aqui, ó. Olha aqui, nesse caso. Tá vendo? Uma setinha em cima, apontando sempre para a direita. Essa seta não indica o módulo ou a direção da força. Não, isso quer dizer que a força está sendo aplicada nesse sentido. Tá certo? Não é isso. Está dizendo, não é isso que significa. Então, indica somente que ela é o quê? Essa setinha é para indicar que isso aqui é uma grandeza vetorial. É diferente, pessoal, quando a gente tem grandeza tipo assim, ó, comprimento. Comprimento a gente utiliza metro, quilômetro, etc. Então, isso não é uma grandeza vetorial. A massa não é uma grandeza vetorial. O tempo também não é vetorial. Mas a força é, né? Porque a força tem direção, sentido e módulo. A força pode ser 20 newton, 30 newton. Isso é o módulo. Ela pode ser da direita para a esquerda, né? E pode ser para cima ou para baixo, não sei como. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Que nem aqui, ó. O carrinho está aqui, ele foi empurrado nesse sentido, então ele vai que andar nesse sentido. É claro que um carrinho vazio precisa de menos força. Um carrinho cheio precisa de mais força. Então, se você empurra o carrinho nessa direção, ele vai andar nessa direção, né? E a equação é essa aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração, onde o F é a força em Newton, M é a massa em quilos e A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela recebe o nome de lei da ação e reação. Então, vamos lá, continuando. A terceira lei de Newton diz o seguinte, que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, uma ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da terceira lei de Newton encontra-se traduzido abaixo. Toda ação há sempre uma reação, oposta e de igual intensidade. Ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidos em sentidos opostos. Essa lei permite entender que, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Então, o mesmo corpo não pode ter as duas coisas, tá certo? Ou tem uma ou tem outra. Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de força, ação e força de reação têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, porém têm sentidos opostos. Assim,
Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, recebemos dele uma força de reação direcionada para cima. Por exemplo, se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compra, seremos empurrados para trás. Por quê? Em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas dos patins e o piso. Experimenta fazer isso um dia para você ver. Não. Então, aqui não, né? Aqui ele não está de patins. Então, veja. Você empurra o carrinho e o carrinho reage. A sua força tem que ser maior a essa outra, senão o carrinho não sai do lugar, correto? Então, se você empurrar, se você encostar num ônibus e empurrar o ônibus, ele não vai andar. Por quê? A força de reação é maior, né? Não vai sair do lugar. Então, para toda força de ação, surge uma força de reação, com o mesmo módulo e direção, porém, em sentido oposto. Então, olha a figura aqui para você ver, né? Nela temos a força que o corpo 1 faz no corpo 2. É a próxima figura que você vai ver. Ela é equivalente em módulo à força que o corpo 2 faz sobre o corpo 1. No entanto, com sentido contrário. Por isso, adotamos o sinal negativo. Não é isso aqui, não. Você vai ver aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse aqui. Ó, veja. Eu tenho corpo 1 e corpo 2. Então, aqui vamos dizer que seria uma esfera e aqui uma parede. Então, o que acontece? A força de 1 para 2 e de 2 para 1. Essas forças são iguais, porém com sentido contrário. Então, por isso que aqui aparece negativo. Então, isso está em equilíbrio. Tá certo? Então, essa é a terceira lei de Newton que diz isso. Então, vamos ver agora um exercício exemplo. Né? Então, vamos lá. Olha, um corpo de massa igual a 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito. Estamos desprezando o atrito. Com velocidade inicial de 36 km por hora, quando submetido a uma força de 4 newtons. Durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Então, o corpo tem 2 kg, né? Está se movendo num piso horizontal. A velocidade inicial é 36 km por hora. Aí aplica uma força de 4 newton nele durante 3 segundos. Então, sobre esse movimento desse corpo, o que a gente, para determinar, que a gente vai saber? A aceleração do corpo, né? Porque ele estava a 36 km por hora. Recebeu uma força de 4 newton durante 3 segundos. A velocidade deve ter aumentado. E o espaço percorrido ao longo desses 3 segundos. Então, queremos saber a aceleração que esses 36 km por hora que essa força, melhor dizendo, a aceleração que essa força provocou nesse corpo de 2 kg, a velocidade do corpo, que ele estava a 36, recebeu uma força, com certeza aumentou a velocidade. E o espaço que ele andou ao longo dos 3 segundos. Tá certo? Então, para isso, nós vamos utilizar essa fórmula, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. Ora, a força eu sei, é 4 newtons, né? A massa eu sei também, é 2 kg. A aceleração eu não sei. Então, basta substituir, né? Basta substituir aqui na equação. Ó. A massa m é igual a 4, né? A força m é igual a 4, a massa é igual a 2, ó, a força igual a 4, a massa igual a 2, e a aceleração eu não sei quanto vale. Substitui na equação, fica 4 igual 2 vezes A. Isola o A, né? A igual 4 dividido por 2. Então, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Quer ver? Vamos fazer mais bonitinho aqui, para você poder acompanhar. Vou abrir o Word aqui.
Então vamos abrir aqui o Word e vamos escrever a equação da força. Vamos pôr aqui equação, que eu vou ter que inserir uma equação à tinta, senão ela não vai dar. Então a equação é essa aqui. Força você vai acertar. Igual massa vezes A. Muito bem. Então, tá aqui a nossa equação. Essa é a nossa equação. Vou aumentar aqui para você poder ver melhor. Então, essa é a nossa equação. Vamos substituir o que a gente conhece e o que a gente não conhece, né? Então, o que eu sei aqui? Deixa eu centralizar. Pronto. Então, o meu F vale 4, né? Não, isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu tirar daqui. O meu F vale 4. Isso. O meu F é igual a 4 newtons, dado do exercício, né? O meu A, eu não sei quanto vale. Deixa eu pôr aqui. Não copiou. Pera, deixa eu voltar. É que estou gravando, fazendo ao vivo, né, pessoal? Então, vocês me perdoem. O A é igual, não sei, que é a minha incógnita. E o meu M é igual a 2 kg. M minúsculo. Bom, deixa eu trazer isso aqui para cá. Deixa eu pôr ele aqui à esquerda. Fica mais bonitinho. Pronto. Então, o meu F eu já sei quanto que vale, né? O meu F é 4 newton. Então, substituindo aqui na fórmula, ó. Vamos pôr aqui na fórmula. Pôr a fórmula aqui embaixo. Não copiou. Isso. Então, vamos lá. A força é 4. A massa é 2. E o A eu não sei quanto vale. Então, eu preciso saber o A, né? Então, o meu A vai ser o quê? A é igual a 4, que divide 2. Vamos pôr um A minúsculo aqui. Então, A, 4 dividido por 2, eu tenho meu A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos pôr aqui ao quadrado. Aqui eu posso colocar também na fórmula de equação para ficar mais bonitinho, quer ver? Para ficar mais bonitinho, vamos pôr na fórmula de equação aqui. Vamos pegar uma equação aqui. Então, aqui vai ficar A igual 4 dividido por 2. Pronto, agora ficou melhorzinho. Então, A igual a 4 dividido por 2, então A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, correto? Aí você vai falar assim, mas não tem que passar o menos 2 para lá, o A vai negativo, o 4 vem negativo? Se você fizer, vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Existe uma propriedade na matemática que fala assim, olha, se A é igual a B, então P é igual a A, tá certo? Então, ó, se 4 é igual a 2A, 2A é igual a 4. Então, não precisa de passar para lá negativo, passa para cá negativo. Não precisa, tá bom? E aí eu calculei a aceleração, tá bom? Então, fizemos o cálculo da aceleração.
Agora vamos para o próximo, que é calcular a velocidade do corpo ao final dos 3 segundos. Então, próximo, né? Então, para calcular a velocidade final do corpo, vamos usar a definição de aceleração, né? O que é a definição de aceleração? Você viu lá anteriormente que a aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Você se lembra disso? Ó, vamos pôr a formulazinha aqui, ó. Vamos pôr a fórmula aqui. Então vamos inserir a fórmula. Então, a aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Ou seja, vou pôr aqui entre parênteses, velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Pronto. Essa é a equação da aceleração. Bom, agora vamos traduzir no exercício quem é a velocidade final, quem é a velocidade inicial, quem é o tempo final e quem é o tempo inicial. Então, deixa eu copiar aqui, ó. Velocidade final. Velocidade final, eu não sei quanto vale. Você concorda? Porque olha aqui, ó, o que o exercício fala. Calcular a velocidade, ó. Ele pede para calcular a velocidade do corpo ao final dos 3 segundos. Então ele fala que a velocidade inicial é 36, mas a velocidade final ele pede para calcular, correto? Eu não sei quanto vale. Então, velocidade final não sei. A velocidade inicial, eu sei quanto vale. Vamos pôr aqui embaixo. Velocidade inicial, eu sei quanto que vale. Velocidade inicial. Ela vale 36 km por hora. 36 km/h. Não, eu não gostei. Vou tirar isso aqui que não ficou legal, né? Não ficou bom. Deixa eu tirar isso aqui. km. Vou fazer o seguinte, não vou usar equação aqui que não vai dar certo. Ele é meio... Vamos ver se ele fica assim. Isso, ficou. Então, velocidade inicial é 36 km por hora. Muito bem. Agora, continuando. O que mais que eu sei? A massa? Não, mas a massa não vai me resolver muito, né? O tempo é 3 segundos. Ele ficou submetido a uma ação de 3 segundos, né? Então, tempo igual a 3 segundos. Vamos pôr um tempo minúsculo também. Aqui. Muito bem. Agora, a aceleração eu já sei quanto que vale, não sei, pessoal? Sei, né? Aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração nós já calculamos lá, aqui, na parte B do exercício, né? Na parte A do exercício, melhor dizendo. Então, já tenho esses valores. O que mais que eu não tenho? O tempo inicial. Mas o tempo inicial, vamos considerar que seja zero? Aqui, deixa eu pôr o tempo final aqui, vai. Tempo final aqui. E o tempo inicial aqui? Zero. Isso. Deixa eu aumentar essa fonte aqui.
Deixa eu aumentar mais essa fonte aqui para você enxergar melhor. Então, deixa eu aumentar mais aqui. Então, aqui, ó. Então, nós temos, a equação é essa aqui. A aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Se você aprendeu de uma outra maneira, também não tem problema. Se você aprendeu utilizando outras letras ao invés dessas que eu estou colocando, não tem problema. O raciocínio é o mesmo, chegaremos na mesma resposta sem problema algum. Então vamos substituir o que a gente conhece na equação, né? Vamos copiar a equação e vamos substituir os valores. Então, ficou faltando ar. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos fazer aqui de novo. Tá, então o A eu sei quanto que vale, é 2. A velocidade final eu não sei, a velocidade inicial eu sei. Mas tem um problema aqui, ó. Eu não posso colocar a velocidade inicial, a velocidade 36 aqui. Por que, pessoal, que eu não posso colocar 36 aqui no lugar de VI? Não posso colocar aqui, eu não posso colocar 36, não posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer isso? Porque aqui é 36 km por hora e o tempo que ele está pedindo é segundo. A aceleração é metros por segundo, não por hora. Então eu vou ter que transformar os 36 km por hora em metros por segundo. Lembra? Então como é que faz para transformar 36 km por hora? Aqui, ó. Como que eu transformo? Vamos fazer aqui embaixo. Como que eu transformo 36 km por hora em metros por segundo? Muito simples, né? Basta pegar o 36, ó. Basta pegar o 36 e dividir por 3,1, 3,3, 3,6. Então vou fazer aqui, ó. Opa! É que é ao vivo, sabe? É gravado, mas é ao vivo, né? Eu estou fazendo diretamente aqui. Então, vou pegar aqui, vou inserir uma equação. Vamos lá, equação. Inserir uma equação. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 36 e dividir por 3,6. Fazer isso aqui. Quando eu faço isso, quando eu faço 36 dividido por 3,6, eu transformo quilômetro por hora em metros por segundo. Ué, mas de onde saiu esse 3,6? Muito simples. Aqui, ó. Quer ver? O raciocínio é muito simples. Uma hora tem 60 minutos. Né? Um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 vezes 60. Ou seja, uma hora tem 3.600 segundos. Correto? Então, se uma hora tem 3.600 segundos, ok. E o quilômetro? Ó, o quilômetro tem quantos metros? Muito bem. Aí eu tenho assim, ó, 1 quilômetro igual 1.000 metros. Tá certo? Ora, se um quilômetro tem 1.000 metros, 36 quilômetros tem 36.000 metros. Ora, para eu transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta eu dividir. Basta eu fazer assim, né? Ó, né? Seria aqui mais uma equação aqui. Basta eu fazer 36.000 dividido por 3.600. Ora, pessoal, na matemática tem um negócio, quando eu tenho fração, eu posso simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número, não posso?
Posso. Se eu simplificar aqui em cima por 1000, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 3 zeros, não é? Se eu dividir 36.000 por 1000, fica 36, correto? Se eu dividir 3.600 por 1000, o que fica? Fica 3,6. Pronto. Então foi daí que eu tirei esse 3,6. Então, se eu pegar 36 km e dividir por 3,6, eu tenho o equivalente em metros por segundo. Isso vale para qualquer coisa? Vale para qualquer coisa. Ó, pergunta besta. 100 km por hora igual quantos metros por segundo? Então, 100 km por hora vale quantos metros por segundo? Muito simples. Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Basta você chegar na calculadora e fazer 100 km dividido por 3,6. Quanto que deu? 27,77. Olha lá, 27,77 metros por segundo. Ou seja, um automóvel que está a 100 km por hora numa rodovia, quantos metros por segundo ele anda? 27,7 metros a cada segundo. Por isso, que se ele tiver a 100 km por hora e ele vê uma coisa a 100 metros, ele consegue parar. A 50 metros, só se o freio dele for muito bom para ele brecar com 50 metros. Com 30 metros, então, ele vai parar em cima, né? Se ele tiver a 100 por hora. Ficou claro, pessoal? Vocês já sabiam disso, né? Eu tô falando aqui, mas acredito que você já sabia disso aí, de cor e salteado. Mas voltando no nosso problema, né? Aqui, voltando no nosso problema. Então, eu não posso fazer isso. Então, indo aqui então, quanto que dá 36 dividido por 3,6? Dá 10 metros por segundo. Agora sim, agora os 10 metros, os 10 agora eu posso substituir. Então, ao invés de colocar 36, eu vou colocar 10, correto? Bom, aqui, o tempo final é 3, né? Então, vamos colocar 3. E o tempo inicial é 0. Vamos pôr 0. Tá certo? Ora, então como é que faz para resolver isso aqui? Então, vamos copiar isso aqui e vamos resolver. Vamos pôr aqui embaixo. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Então, vai ficar assim, né? Vamos tirar esse 0 daqui, que esse 0 daqui não serve para nada. Aí, ó, eu tenho aqui uma equação, né? Uma equação aqui onde eu vou multiplicar em cruz, correto? Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com isso aqui, igual a 2 vezes 3. Embaixo do 2 tem 1, concorda? Então fica esse aqui vezes esse, vezes 3. Então, eu tenho essa equação. Ora, continuando então, como é que vai ficar? Vamos jogar aqui para baixo. Então vai ficar, esse 10, ele é negativo, vou jogar para cá, positivo. Tá certo? 2 vezes 3 é 6. Então, quanto que vale o meu VF? O meu VF vai valer quanto? 16. Então, VF é igual a 16 metros por segundo. Aqui é igual. Pronto. Achamos, então, a velocidade final. Veja, pessoal, e se eu quiser transformar, eu falo assim, bom, 16 metros por segundo. 16 metros por segundo são quantos quilômetros por hora?
basta eu multiplicar, fazer o contrário. Eu vou pegar agora, ó, para eu saber. Isso aqui o problema não está pedindo, tá, pessoal? Estou fazendo somente por curiosidade. Ó, 16 vezes 3,6, 57,6 quilômetros por hora. Então, um veículo que anda 16 metros a cada segundo, o velocímetro dele está marcando 57,6 quilômetros por hora. Tá ok? Muito bem. Então, está faltando mais uma coisinha só agora, né? Então, já fizemos o A, já fizemos o B. Agora, temos que calcular o espaço percorrido pelo corpo. E aí nós vamos ter que usar a equação de Torricelli. Você lembra da equação de Torricelli? A equação de Torricelli diz assim, olha, a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o espaço. Esse S vem do inglês, space. Então, 2 vezes a aceleração vezes o espaço. O espaço inicial menos o espaço final. Ora, aí ele jogou aqui na fórmula, né? A velocidade final eu sei, a velocidade inicial eu sei. Esse 2 é da fórmula, a aceleração eu sei, eu não sei o ΔS. Concorda? Então, olha aqui, ó, podemos ver aqui, ó. A equação de Torricelli, ela é dada desta maneira. Então, eu tenho velocidade, agora eu tenho que colocar aqui ao quadrado. Então, deixa eu tirar aqui. Velocidade ao quadrado é igual. Vamos pôr aqui de novo. Aqui. VI ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Agora aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer o símbolo do ΔS aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir esse símbolo aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir esse símbolo. Delta. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca fiz isso, tá, pessoal? Nunca fiz. Estou tentando fazer aqui, mas não sei se eu vou conseguir inserir o símbolo aqui, não. Não sei se eu vou conseguir. Matemático. Deixa eu ver se eu acho aqui. Matemática. Vamos ver aqui, matemática. Eu vou dar uma pausa e já volto. Consegui. Agora eu vou colocar o S. Então pronto. Está aqui a nossa equação de Torricelli. Então, nossa equação é essa aqui. Então, vamos substituir o que a gente conhece, né? A velocidade, esse aqui é a velocidade final. Então, ó, velocidade final V é igual a 16 metros por segundo. Esse V tem que ser minúsculo. Depois, o V inicial, ele vale 10, é igual a 10 metros por segundo. Esse aqui também tem que ser minúsculo. E o meu A, ele vale 2 metros por segundo ao quadrado. Foi o que nós calculamos da primeira vez. E o meu ΔS, aqui, esse meu ΔS, eu não sei quanto que ele vale. Vamos colocar ele aqui. Não.
ΔS igual uma interrogação. Não sabemos quanto que ele vai. Tá, então vamos substituir aqui na equação, né? Para a gente ver. Então aqui, ó, o V é 16 ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado. Ao quadrado mais 2, e 2 é da fórmula, vezes A aqui é 2, vezes ΔS. Pronto. Então, quanto que dá 16 ao quadrado? Vamos ver aqui, ó. 16 ao quadrado. 16 ao quadrado. 256. 256. Igual. 10 ao quadrado, nem precisa de calculadora, é 100. Mais 2 vezes 2 é 4. 4 ΔS. 4 ΔS. Ora, então eu quero ΔS. Então, ΔS é igual ao quê? Vamos pôr aqui, ó. ΔS é igual 100 peraí. Deixa eu pôr aqui, peraí. Não vamos atropelar, não. 4 ΔS é igual a 256 menos 100. Correto? Então, passei o ΔS para cá e deixei o 100 aqui e joguei o 256 para lá. Muito bem. Então, aqui vai ficar que 4 ΔS, copiar aqui, 4 ΔS é igual a 156. Né? Bom, eu quero ΔS. Então, ΔS é igual a quanto? Ele é igual a 156 dividido por 4. Então, quanto que vai dar o meu ΔS? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui na calculadora. 156 dividido por 4 é igual a 39. 39 o quê? Metros, né? Espaço percorrido. Olha, aqui nessa equação, eu posso fazer de outras maneiras, tá bom? Não tem problema algum, posso fazer de outras maneiras. Eu preferi fazer assim. 4, deixei esse 100, eu passei para lá. Mudei, usei aquela propriedade da matemática que diz, né? Aquela propriedade diz assim, olha, se A igual a B, então B igual a A, tá? Então, é uma propriedade da matemática que diz isso. Tudo bem, pessoal? Então, espero que você tenha acompanhado como é que faz o exercício. Aqui no caso, você vê que nós estamos recordando, estamos buscando coisas que você aprendeu lá na mecânica para poder resolver. Adiante, o professor vai passar mais coisas para vocês, como máquina de tools e outras coisas a mais, tá certo? Então, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula de reposição. E a gente se encontra numa outra oportunidade, se Deus quiser, provavelmente lá na escola mesmo, andando por lá pelos corredores, tá ok? Muito obrigado e até uma outra oportunidade.